Oi gente, e aí, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E nesse mês de junho agora, como foi prometido pra vocês, eu vou estar trazendo vários vídeos falando sobre maldição e falando sobre demônios, tá? Vai ser uma série, tá, de vídeos falando desse mesmo assunto durante esse mês todo, tá bom? Então, quando terminar esse mês, se você assistir todos os vídeos, você já vai ter um grande conhecimento aí e talvez quebrado aí as maldições, porque eu também vou ensinar vocês a quebrar, tá bom? Esse primeiro vídeo eu vou falar somente sobre as maldições existentes, vou falar dentro da palavra também, tá? Porque aqui é falado as coisas que os assuntos que são falados, são abordados, são assuntos que são baseados na palavra, tá? Que é a palavra verdadeira, né? Que a gente realmente tem que acreditar é na palavra de Deus. E que vocês acompanhem todos os vídeos e eu espero que te ajude muito, tá bom? Bora lá então. Hoje eu vou explicar somente as maldições existentes, tá? Primeiro a gente tem que entender uma coisa, que as maldições existem. Se você não acredita em maldição, passa a acreditar. Porque as maldições existem sim, tá? São reais e precisam ser quebradas. Às vezes a sua vida tá parada, você não entende por quê, a sua vida não anda, a sua vida financeira tá travada, às vezes seu casamento tá travado, você não consegue ser feliz com ninguém, você não entende. Às vezes você pode estar debaixo de alguma maldição, tá bom? E a primeira maldição aqui maldição familiar ou hereditária, tá, gente? Olha o que está escrito em Êxodo. Pega a sua espada aqui, vamos lá comigo. Em Êxodo 20, a partir do versículo 4, diz assim: Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por aqui, até 1000 gerações dos que amam e obedecem os meus mandamentos, amém? Ó, nesse versículo que fala assim: Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, tá? Essa é uma maldição, tá? Ah, Priscila, mas isso é Antigo Testamento. Gente, Jesus não veio para mudar testamento nenhum. Quando ele veio com quando as pessoas perguntam quais são os mandamentos, ele fala, né? Amarás apenas o Senhor teu Deus e não farás e amar o seu próximo como a ti mesmo. Quando você obedece esses dois mandamentos, automaticamente você consegue obedecer todos esses outros mandamentos. Então Jesus não precisou falar todos os mandamentos que está aqui. Por quê? Porque você obedecendo os dois que ele falou, automaticamente você já obedece todos esses aqui que está no Antigo Testamento, entendeu? Então, esses mandamentos ainda são válidos, tá? Tem pessoas que falam que não são válidos, mas são válidos sim, tá? É a mesma coisa. Nesse versículo que fala assim que Deus traz a consequência do pecado dos pais nos filhos, essa é uma maldição familiar. Vamos lá, um exemplo. A sua bisavó mexia com bruxaria, por exemplo, né? Aí a sua avó, aí ela morreu e não se arrependeu, não aceitou Jesus e aquele pecado ficou aberto. Então aquilo que houve na vida dela, aquilo que travou a vida dela, provavelmente pode travar a vida da sua avó, pode travar a vida da sua mãe e pode travar a sua vida também. Você precisa quebrar esse pecado. Porque o que Deus diz aqui, ó. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Aqueles que amam a Deus e obedecem os mandamentos de Deus são pessoas que acabaram de aceitar Jesus. Somos nós. Entendeu? Nós somos esse tipo de pessoa. Então, em vez de ser a consequência, Deus traz amor, ou seja, é quebrada a maldição. Entendeu? Então a gente precisa quebrar essa maldição, porque no momento que ela quebra, vem o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? E aí a maldição é quebrada e a nossa vida anda, tá? Outro exemplo de maldição familiar: divórcios recorrentes. Por exemplo, meu avô divorciou, meu pai divorciou, eu também divorciei e o meu filho também está prestes a divorciar. Provavelmente é uma maldição também, tá? Às vezes seu avô acabou abrindo essa brecha por algum motivo, deu entrada para demônios, tá? Porque é isso que acontece e ele ficou debaixo daquela maldição, ou seja, ninguém da família consegue ser feliz no casamento até o resto da vida, por exemplo, né? Do jeito que Deus quer. Então, é embaixo de uma maldição. Então, o que você precisa fazer como cristã? Você percebeu que tem uma maldição na sua vida? De algum familiar seu que veio e está se arrastando através de todas as gerações da sua família?
quebra, quebra em nome de Jesus, tá? Eu não vou entrar nesse assunto, por quê? Porque é para outros vídeos, tá? Eu tô só mais ou menos explicando assim por cima para não ficar muito longo o vídeo e para vocês entenderem, tá bom? Maldição hereditária também, tá? Que é praticamente a mesma coisa, mas aí eu vou dar um outro exemplo. A minha avó teve câncer, aí a minha mãe teve câncer também, aí agora eu tô tendo câncer. Aí o médico fala que isso é hereditário. Não, você pode quebrar isso em nome de Jesus, tá? Essa talvez seja uma maldição que foi lançada por demônios através daquela pessoa, né? Eu uso a avó, tá? Como exemplo, tá? Mas às vezes vem de muito mais lá para trás, entendeu? Então você não precisa aceitar isso na sua vida, porque Jesus ele levou na cruz tudo. Então você tem que rejeitar aquilo, você tem que quebrar essa maldição. Eu já ouvi falar de pessoas que sim, tiveram a mesma coisa, família com câncer, né? Aí quando ela já estava quase para morrer, ela teve o conhecimento sobre as maldições e não aceitou, e a maldição foi quebrada e ela foi curada, tá? Então a gente tem que entender que as maldições existem. No momento que você crê que elas existem, é muito mais fácil. Por quê? Porque não adianta nada eu ficar falando aqui se você não vai crer em mim. Você não vai acreditar no que eu tô falando sobre essas maldições. Se você não acreditar, não tem nada a ver. Você simplesmente vai ficar debaixo de maldição até você crer. Entendeu? Então, se você creu, acompanhe os outros vídeos que eu vou estar explicando pra vocês como que vocês podem fazer pra quebrar, tá bom? Adiantando aqui que eu vou fazer só um resuminho, tá, gente? Depois eu vou pegar um vídeo e vou falar sobre cada uma bem, assim, com um vídeo um pouco de mais tempo, tá? Hoje é só pra vocês saberem as maldições existentes. O segundo é objetos amaldiçoados. Lá no livro de Josué, o que te traz também, né? Objetos amaldiçoados. No livro de Josué, primeiro, diz assim. Presta atenção nessa história, tá, gente? Ó, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo de Israel para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo o lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb ao sul até os montes do Líbano, ao norte desde o rio Eufrates e até o leste do mar Mediterrâneo, ao oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei nem o abandonarei. Ou seja, reparou aqui na palavra que o Senhor falou para ele, a promessa que Deus fez, que ninguém pode resistir a Josué. Ou seja, Deus já tinha dado todas as guerras ganhas para ele, tá? Praticamente. Vocês só precisam entrar lá e lutar. Às vezes nem precisavam lutar, né? Que aí vocês vão entender aqui. No momento mais para frente, que é para vocês entenderem essa história, vocês têm que ler desde o primeiro até no máximo o 7 todo, tá? Pra vocês poderem entender como é que funciona. Mas eu vou resumir, senão o vídeo vai ficar grande. Ó, durante do primeiro até o 5, 6, né? Eles lutaram contra Jericó e assim como Deus disse, eles ganharam a guerra. Deus deu vitória para Josué e seu povo, né? E aí Deus manteve a promessa, né? Enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir, pois eu estarei com você, assim como estive Moisés, não o deixarei, nem os abandonarei. Beleza. No 7, diz assim, a minha Bíblia está com o título, A Derrota dos Israelitas. Mas os israelitas violaram a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Ou seja, Deus deu a vitória para eles lá em Jericó. Só que no momento que você quer ficar embaixo da promessa de Deus, você tem que obedecer às leis de Deus. Senão, no momento, você quebra aquilo que Deus tem com você. No mesmo jeito que foi com Josué. Só que Josué não sabia, né, dessa história. O homem lá no meio do exército dele, chamado Acã, roubou algumas coisas que Deus tinha falado que não era para poder... eu tô resumindo a história, depois vocês leiam, hein, gente. Que Deus tinha falado para ele não pegar. Eles não tinham que pegar nada, tinham que deixar tudo lá, porque Deus não queria que fizesse. Então, um deles pegou. E aí, o que aconteceu? Peraí, gente, que eu tô meio perdida.
Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel. Ou seja, já era uma outra batalha, né? Ou seja, Acã tinha pegado as coisas e ninguém sabia de nada. Só Deus que sabia. Perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: Não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem. Ou seja, a vitória já era deles, né? Deus prometeu, né? Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiam diante dos homens de Ai, que perseguiram desde o portão da cidade até a pedreiras e mataram 36 dos soldados de Josué, que recuavam pela costa. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Por quê? Porque Deus já tinha dado vitória. Deus já tinha falado, se vocês forem lutar em qualquer guerra, vocês vão vencer, pra gente poder resumir, pra gente poder entender, né? Deus praticamente tinha dado causa ganha para todas as guerras, e eles não entenderam porque eles perderam, né? Com tudo isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre as cabeças e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até o entardecer. Então Josué clamou: Ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes atravessemos nos contentado em ficar em outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora? Israel fugiu de seus inimigos, quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão do nosso nome da face da terra. Então o que será da honra de teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio tudo aquilo que foi separado para destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor, o Deus de Israel, diz: Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas no meio de vocês. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não renovarem não removerem do seu meio esses objetos. Ou seja, né, gente? Para eles poderem voltar a vencer, como Deus prometeu para eles, eles tinham que tirar aquilo ali do meio, eles tinham que se purificar, né? Primeiro jogar fora aquilo que Deus tinha falado que não era para pegar e se purificar para voltar a ganhar todas as guerras como eles estavam ganhando, né? Assim como Deus prometeu lá no comecinho, lá no primeiro capítulo de Josué, tá? Então, isso é uma maldição de coisas consagradas. Às vezes, eu vou explicar tudinho no vídeo de coisas consagradas, tá, gente, também. Às vezes você viaja para outro país ou um outro estado, a gente tem que pesquisar bem o que a gente tem que comprar, gente. Primeiro que a gente tem que ver, faz de conta, né? Eu tive a oportunidade de ir, sei lá, pra Índia. Lá na Índia a gente já sabe como é que é as coisas religiosas lá, né? Então, são coisas que não são consagradas a Deus. Então, a gente que é cristão, a gente sabe. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai comprar, né, gente? Um exemplo, tá? Pra vocês terem uma noção. Claro que a gente fica com vontade de comprar alguma coisa de outro país, porque até pra gente poder ir pra outro país, né, já é meio difícil. Imagina ir lá e não trazer nada de lembrança. Só que a gente tem que tomar cuidado. O certo seria a gente pesquisar a cultura daquele país primeiro, antes de você ir pra lá e comprar alguma coisa de lá. A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque depois a gente traz alguma coisa que não que é consagrado a demônios muitas das vezes, e a gente fica debaixo daquela maldição, tá? Outras coisas, voltando aqui pro nosso país. Vamos lá. Um exemplo de coisas consagradas. Deixa eu ver um exemplo aqui. Sabe aquele elefante, que é um elefante de vidro, que a gente não, né? Antigamente, a minha mãe, né, da minha família, a minha família era católica, assim, né, entre aspas, mas a gente tinha muito superstição de usar aqueles elefantes de vidro e colocar eles com
com o traseiro dele virado para frente da porta, falando que é para trazer prosperidade, ou seja, coisas que não tá na Bíblia, que nunca a gente vai ver isso, Deus falando pra gente fazer, e por ignorância a gente acabava fazendo. Ou seja, a gente pesquisou da onde vem esse negócio desse elefante, a gente já pesquisou para saber quem inventou isso, de que país que inventaram isso, porque às vezes vem de outro país e a gente simplesmente pega e enfia da nossa casa e inventa. Não, não, eles fazem assim, então vamos fazer assim também, tá? Objetos consagrados, objetos de olho gordo, objetos de pimentinha, sabe aquelas pimentinha vermelha que usa como pulseira, corrente, brinco, aquelas pulseirinhas de, como é que é o nome daquilo, gente? Esqueci. Ai, que fala que é da Jamaica, sabe aquelas pulseirinhas? Então, que a gente amarra no braço, na perna, então... Também, a gente tem que pesquisar, a gente não pode sair usando qualquer coisa que a gente não sabe. Outro exemplo que eu vou dar rapidinho, que eu tenho mais um ainda pra fazer, e mais um exemplo de maldição. Outro exemplo de maldição sabe quando vem aquela novela assim de criança, ou uma novela até de adulto, que sai alguma atriz ou ator estão usando algum tipo de coisa lá de diferente e aí do nada todo mundo quer comprar, começa a vender aquilo, sabe? Todo mundo começa a usar. A gente tem que ver o que a gente tá comprando. Tá passando na televisão? Que tipo de novela é essa? Pra vocês ter que ficar pensando que aquilo pode ser consagrado. Porque pra poder vender tanto assim, simplesmente um objeto que uma pessoa usa na novela, não é esquisito? Por que faz tanto sucesso assim? Por que faz mais sucesso mais do que Jesus fez sucesso? Então, pra gente ver, a gente tem que ver que a gente não pode sair usando qualquer coisa só porque tá na moda, porque tá todo mundo usando. Não. Claro que nem tudo que sai na moda é objeto consagrado, tá, gente? Não tô aqui falando isso. Mas a gente tem que perguntar pra Deus aquilo que a gente pode comprar. Porque senão a gente quebra a cara, a gente fica embaixo de maldição simplesmente porque a gente tem um objeto consagrado na nossa casa, tá? Então eu vou estar explicando mais no vídeo sobre objetos consagrados. Ai. Rex! Gente, no próximo, a próxima maldições são maldições adquiridas por votos quebrados feitos a Deus. Gente, essa é difícil. Olha o que está escrito em Eclesiastes 4, no versículo 4, diz assim: quando fizer uma promessa a Deus, ou um voto, né, não demore a cumpri-la, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra todas as promessas que fizer. É melhor não dizer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não permita que sua boca o leve a pecar. E não se defenda dizendo aos mensageiros do templo que a promessa foi um engano. Isso deixará Deus irado e ele poderá destruir tudo que você conquistou. Gente, olha isso. Não é o diabo. Deus não está dizendo aqui que é o diabo que vai... Deus vai dar permissão pro diabo destruir a sua vida. Não. Por exemplo, sabe aquele versículo que fala sobre as relações? Por exemplo, naquele versículo que fala assim: não se abstenha das relações com o seu marido, né, e a sua esposa, a não ser que vocês façam algum propósito com Deus. Depois voltem, para que o diabo não vos tente. Ou seja, ali Deus está falando que é o diabo que vai tentar. Mas aqui, Deus está falando que é o próprio Deus que vai destruir tudo que você tem. Então, gente, cair na mão de Deus é pior do que cair na mão do diabo, tá? É certeza. Então, assim, votos que você faz para Deus que você não quebra, que você quebra, aliás, né, que você promete pra Deus e você não cumpre, você fica embaixo daquela maldição e a sua vida ela não anda, sabe? Vamos lá, um exemplo de maldição sobre voto que você não fez. Gente, eu fiquei sabendo esses dias e eu fiquei assim, de boca aberta. Sabe? Você foi visitar uma igreja e aí na hora da oferta o pastor fica lá, pega aqui um voto a Deus, não sei o quê. Aí você acaba pegando porque você fica sem graça, né? Às vezes você é de outra igreja, tá visitando, pra não ficar chato, você pega aquele voto. Só que você não tem dinheiro na hora pra colocar. E aí você pegou o voto e leva pra casa. E simplesmente às vezes deixa lá, aí depois com o tempo você nem volta mais naquela igreja e você joga o voto fora. Aquilo é um voto que você fez com Deus. Mesmo que você não fez intencionalmente, mas você tá fazendo. Por quê? Porque a pessoa já consagrou aquilo como voto a Deus. Então, simplesmente ela entregou. Se ela entregou pra você, você pegou, é porque você tá fazendo um voto a Deus. Entendeu? Esse é um exemplo de voto, tá, gente? Eu vou falar mais sobre isso no vídeo sobre maldição, sobre votos quebrados a Deus, tá? Esse é um exemplo, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 3 tipos de maldições
Porque se vocês entenderem esses 3 tipos, você consegue avaliar cada coisa que você compra, cada coisa que você ganha, cada coisa que você pensa em comprar, você conversa com Deus, você fala com Deus para que Deus te responda se você pode ou não. O nosso problema muitas vezes é que a gente não espera a resposta de Deus. Ah, eu perguntei hoje, Deus me respondeu hoje, eu acho que ele não quer responder não. Então isso quer dizer sim, então eu vou lá comprar. Não, Deus ele responde. Você precisa ativar isso dentro de você. Você não pode agir enquanto Deus não dizer se você pode agir ou não. Nossa, Priscila, que besteira, para poder comprar um objeto. Gente, e se o objeto for consagrado? Como é que vai fazer? Aí você fica embaixo de maldição, você não entende porque você ora, jejua, conversa com Deus e não entende, tá? E não entende por que a sua vida não anda, por que a sua vida tá travada, por que a sua vida tá parada, tá bom? Esses foram as maldições. Gente, nos próximos vídeos eu vou estar explicando uma por uma, depois eu vou explicar pra vocês como que vocês podem quebrar, tá? Então acompanhem aí todos esses vídeos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!